Caríssimos irmãos, no Salmo de número 40, o salmista ensina um princípio fantástico, a paciência. E ao longo desse vídeo nós veremos o quanto ela é importante para a vida cristã. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que é necessário a paciência? Olha que interessante. Nós, quando apresentamos algo a Deus, a maioria das vezes, nós apresentamos os nossos pedidos, que são expressões das nossas necessidades. De modo que a nós cabe fazer o pedido e a Deus executar, responder. Não é isso? A parte de apresentar a necessidade é nossa, fica conosco, de fazer o pedido. Mas a parte, o encarregado em responder, é Deus. Correto? Então, o salmista nos ensina a ter paciência. Paciência por quê? Pelo menos por dois motivos. Primeiro, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando nós estamos pensando que uma coisa deveria ser respondida ou ela acontecer no nosso tempo ou da nossa forma, não necessariamente é no tempo de Deus ou da forma de Deus. Então a paciência nesse momento é importante. Eu tenho que ter paciência pelas crises que eu estou passando, os dilemas que eu estou enfrentando. Eu tenho que ter paciência até o livramento chegar. Eu tenho que ter paciência diante do pedido que eu fiz para Deus e paciência em esperar esse pedido. E por que a paciência ela é necessária? Porque o tempo de Deus não é o meu. Os pensamentos de Deus não são os meus. Então, como eu disse, não é porque eu entendo que uma coisa tem que ser no meu tempo, da minha hora, do meu jeito, que necessariamente tem que ser o de Deus. Muitas vezes não é. E nesse sentido, só a paciência pode me ajudar. Então tenha paciência. Deus não vê com os olhos que você vê. Deus não entende da forma que você entende. A resposta de Deus a você passa por caminhos que às vezes você não compreende. Passa por estágios, passa por circunstâncias que estão acima da sua percepção, da sua compreensão. E é por isso que causa certa demora. E é por isso que não é como você desejaria. Então, quando você sabe que a maneira de Deus agir e o seu pedido, ele passa pelo tempo de Deus, que não é como o seu, você precisa ter paciência. Segunda razão por que você tem que ter paciência. Por causa do pedido que você fez. Preste muita atenção. Eu não sei quais coisas você está vivendo, nem sei o que você espera de Deus, e nem sei quais são seus alvos e os seus pedidos. Mas com absoluta certeza, você tem alvos e pedidos e espera coisas das mais distintas e diversas. Mas existem algumas coisas que nós esperamos e pedimos, que são tão grandes, ou que abrangem tantas coisas, ou que envolvem tantos detalhes, pessoas, circunstâncias e realidades, que essas coisas levam tempo. Veja só, Deus não é um mágico. Pedidos não são respondidos como mágica. Eles obedecem a alguns termos, algumas leis,
alguns princípios. E por isso levam tempo para serem respondidos. Nós não podemos pedir coisas achando que elas serão feitas imediatamente. Então, se você pede a Deus um grande ministério, isso não vai ser respondido amanhã. Se você pede a Deus para mudar situações de ordem familiar, que envolve pessoas, corações, sentimentos, relações, traumas, isso não acontece da noite para o dia. Se você pede coisas envolvidas às questões geográficas, profissionais, financeiras, isso tudo para ser feito tem uma demanda e leva um tempo. Então você precisa entender que algumas coisas demoram porque o pedido que você fez é muito grande. Porque as situações que vocês estão vivendo são muito intensas, vastas, profundas. E elas simplesmente não acontecem, não se solucionam magicamente. Elas precisam atender princípios para serem respondidas. Por isso, você tem que esperar. E por isso, paciência. Você precisa de paciência. E com essas duas respostas, eu quero ainda te acrescentar um terceiro princípio, para trazer paz ao seu coração. Não tem nada de errado acontecendo com você. Deus não esqueceu de você, não te abandonou, não tem nada errado com a sua vida. Você está passando isso, é porque as coisas ainda não aconteceram, a resposta ainda não veio, os milagres ainda não aconteceram, porque Deus atua numa esfera, em um tempo, que é superior ao nosso. E por isso temos que ter paciência. Ele está agindo nesse exato momento, sem que você veja, sem que você ouça, ou até sem que você saiba. Mas ele está agindo em uma esfera, em um campo, de formas, de maneiras que você não consegue perceber ou entender, mas está agindo. E segundo, está demorando, porque as coisas que te envolvem são grandes, que seus pedidos são grandes e complexos. E Deus, então, está construindo ambientes, bases, circunstâncias, situações, para Ele responder, para Ele vir à luz. Então, fique tranquilo, tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e se inclinou para mim. Assim como Davi, espere com paciência e você verá grandes coisas.